Amém. Bom dia, gente. Quem está feliz com o Senhor? Já é a penúltima Santa Ceia do ano. E até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso. E bem, hoje nós começamos aquilo que nós chamamos de temporada de novo nível. Quem é novo, entrou esse ano na igreja, nós temos várias pessoas que entraram esse ano e ainda não conhecem o que é isso. Quando nós falamos temporada de novo nível, é um tempo que nós dedicamos desse final de ano para escutar a voz de Deus para aquilo que Ele quer que para nós em 2026. Mas não somente aquilo que eu quero de Deus para 2026, mas aquilo que Deus quer de mim em 2026. Amém? Se eu parar e te perguntar, o que você quer de Deus em 2026? Provavelmente você vai saber. Eu quero que Deus me abençoe nessa área, eu quero direções aqui, eu quero a bênção do Senhor nesse local. Mas se eu perguntar para o Senhor o que o Senhor quer de mim, meu irmão, isso vai exigir um tempo de oração, isso vai exigir um tempo de jejum. Então, quando nós chegamos no final do ano, nós não chegamos simplesmente para levar uma lista para Deus como se fosse o Papai Noel. Me abençoa nisso. E mesmo se eu fizesse isso, o Senhor me abençoaria. Mas quando nós falamos de novo nível, nós estamos falando de maturidade. Amém? Eu tenho um filho pequeno, que é o Paulinho, 1 ano e meio. Ele ainda é uma criancinha, e realmente ele vai entender, vai me entender, vai entender a mãe dele só como aquele que pode dar. Né? Ele vira para a mãe dele e não chama a mãe dele nem mais de mãe, chama de Tetê. Tetê, Tetê, Tetê. Ela estava até triste esses dias, ele não me chama mais de mãe, só de Tetê. Por quê? Só sabe pedir por enquanto. Mas você concorda comigo que como cristão, sabe, pode ser um momento que eu sou ainda uma criança na fé com o Senhor, e eu entendo o Senhor como me dá, Senhor. Mas chega determinado momento que o Senhor vai me transicionar para um local de maturidade, e não é apenas mais me dar, Senhor, mas, Deus, o que o Senhor quer de mim também? O que eu posso fazer pelo Senhor? Amém? Porque eu sei que eu posso contar muitos milagres que o Senhor já me deu. E você? Libertações, bênçãos que o Senhor concedeu na minha vida. Glória a Deus, porque eu sei que Ele vai continuar fazendo isso em 2026. Mas eu quero me interessar por aquilo que interessa ao Senhor. Isso é novo nível. Isso é a nossa temporada que nós entramos. Eu quero ler com você uma passagem, se você puder, abra lá comigo. Eu sei que você pode. Mateus capítulo 9, versículo 17. Nós vamos ler muita Bíblia aqui hoje, amém? Eu preciso da sua disposição para participar desse culto comigo. Me ajuda a pregar, tá bom? Obrigado por quem deu um amém aí. Vou te dar outra oportunidade. Me ajuda a pregar, amém? Amém. Obrigado, espontâneo. Mateus 9, 17. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho novo e os odres se perdem. Mas se coloca vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Essa é uma famosa passagem que não tem nada a ver com o odre, né? nada a ver com o vinho. Mas tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Aqui Jesus está falando que esse odre, na verdade, é eu e você. O vinho novo, ele se fermenta, e o odre velho racha, vai se perder o vinho. Toda vez que a Bíblia usa essa palavra vinho, ela está trazendo um símbolo da presença de Deus sobre algo. E esse símbolo de odre, eu e você. Quem não passa por uma renovação, quem não passa por um tempo de crescimento, se torna então um odre velho, se torna um receptáculo antigo. Aquilo que eu vivi há 5 anos atrás, aquilo que eu vivi há 3 anos atrás, aquilo que eu vivi no início do ano com o Senhor, permanece da mesma maneira. Não tem nada novo chegando. Só que a palavra nos diz que o Senhor sempre está fazendo algo novo. Então, se eu não permitir que o Senhor me leve para um novo nível, eu serei como um odre velho, eu não serei como um odre novo. Logo, para 2026, eu não consigo segurar, eu não consigo reter a presença de Deus na minha vida. Meu irmão, sabe que para se tornar odre novo, muitas vezes eu tenho que passar por processos que causam desconforto. O desconforto vai quebrar o conforto, e o conforto é um local tão agradável, a gente quer isso. Mas a verdade é que em todo lugar da sua vida que você ficar confortável demais se torna um perigo. Se você se torna confortável demais na sua vida física, você não começa a se exercitar, daqui a pouco você começa a ficar cheio de dor. Né? Começa até a atrofiar os seus músculos.
Se você não consegue sair de um local confortável na tua mente, daqui a pouco esse conforto gera uma estagnação na tua mente. Da mesma maneira, nossa vida espiritual. Sem desconforto, não tem crescimento. Sabe, eu lembro que, quando eu fui pedir a Nívia em namoro, ela falou que não gosta que eu use ela nos exemplos da igreja. Eu chego no almoço de domingo, eu sou xingado, tá? Então, ore pela minha vida. Que eu vou ter que usar esse exemplo hoje. Alguns. E eu sou da época, assim, meus pais me ensinaram isso. Tem que ir lá pedir a mão para poder namorar. Alguém mais foi assim também? Levanta a mão aí. E eu tive que ir lá, pedir a mão da Nívia. E eu não sei você, mas é um ambiente que para mim foi muito desconfortável. Eu fico nervoso, gente, com essas coisas. E aí eu cheguei lá na casa da Nívia, ela me recebeu, né? Eu estava meio sem graça, estava nervoso. E aí eu lembro que eu tinha que subir uma rampa para a casa dela, do pai dela. Aí o pai dela já estava me esperando lá. Aí quando ele me viu, ele já falou assim, nossa, mais um gordinho na família. Essa foi minha recepção. Aí eu já cheguei assim, isso é sério? Não é? O que está acontecendo? Meu cunhado também, assim, é avantajado. Forte, né? Eu gosto de usar essa palavra, forte. E aí eu cheguei lá, né, nessa recepção calorosa. E, meu irmão, num domingo, na minha sogra, na minha mãe, eu como muito, não estou nem aí, é domingo. Mas nesse dia eu não comi quase nada. E era um tropeiro. Eu estava nervoso, eu estava desconfortável. E aí eu lembro que eu fui, né, depois do almoço, aí reuniu a família toda. Fala o que você tem que falar. Aí fui lá, eu falar. Não, eu vim pedir, né, a mão da sua filha e tal. Aí meu sogro, desse jeito eu vou ter que abrir uma fábrica de banho aqui. Meu irmão, você pode achar que é brincadeira, que eu estou exagerando, mas foi exatamente assim. Aí eu não entendi, isso é sim ou é não? Ele estava debochando na minha cara assim, graças a Deus. Até hoje ele debocha. E eu lembro que foi um ambiente tão desconfortável, mas por causa desse desconforto hoje eu tenho uma família construída. Você entende isso? Que existem momentos de desconforto na nossa vida que vão produzir alegrias futuras que não têm preço. Amém? Você está entendendo? Faz sentido isso para você? Sabe o que eu quero falar hoje para você? O que eu quero pregar é sobre isso. Os processos que o Senhor me coloca para me levar para um novo nível. O problema é que muitas vezes eu estou adiando, eu estou rejeitando os processos que o Senhor quer me colocar. A minha proposta para você hoje é que você permita, sabe, que a palavra não apenas escute, nem apenas peça para Deus falar, mas a minha proposta é, permita o Senhor falar com você hoje. E se essa palavra ela fizer sentido, então, tome as suas decisões no final da palavra. Feche teus olhos, vamos orar então, é isso? Vamos orar ao nosso Senhor? Independente da minha oração, você pode fazer a tua oração? Permitindo o Senhor hoje falar com você? Dê esse acesso a Deus. Fala comigo, Senhor. Pai, nós oramos agora de maneira muito simples, Pai. Fale conosco. Ministre em nossa vida. Nós estamos aqui abertos ao que o Senhor tem para nós hoje. Nós te damos essa permissão. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, sabe, esse processo de desconforto, ele é um processo que o Senhor ele gera. E nós temos algumas respostas para Deus. Na verdade, eu entendo que nós vivemos alguns estágios com Deus de respostas quando a gente está numa adversidade. Eu lembro que ano passado, quando a gente começou a CPP, e é uma história que eu sempre gosto de lembrar, porque tem gente nova e é bom ouvir essas coisas. Eu sempre brinco que quando nós chegamos aqui era sem forma e vazio. Não tinha nada, a gente saiu de uma estrutura pronta, que demorou 14 anos para ficar pronta, e de repente a gente está num lugar que não tem nada. A gente veio com 2 microfones, e a gente veio com um som emprestado do Oscar. Cadê o Oscar que está aí? Oscar e Isa, vocês são bênção de Deus. Aí queimou o som do Oscar. Até hoje está queimado, a gente tem que arrumar seu som, né? E aí a gente teve que contratar um som. E o som no meio do louvor acabava. Simplesmente parava o som e ficava só a capela cantando todo mundo junto. Meu irmão, era desconfortável o processo. Mas a gente não imaginava que 1 ano e meio depois a gente estaria aqui numa estrutura maravilhosa e abençoada que o Senhor deu. Podendo testemunhar e contar como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas porque teve um processo desconfortável. E que muitas vezes a nossa primeira resposta a uma adversidade, porque a adversidade acontece, dia mal chega, o dia da aflição acontece, infelizmente é uma promessa, infelizmente não, deixa eu corrigir,
felizmente é uma promessa. Por que felizmente? Porque é na adversidade que eu percebo o seguinte: na minha fraqueza o Senhor se mostra forte na minha vida. Quebra a autossuficiência, quebra o orgulho. E eu viro para o Senhor e falo: Pai, faz de novo na minha vida. Senhor, o Senhor é a minha única esperança. Meu irmão, sabe essa promessa bíblica que ninguém quer, né? Jesus, ele fala: no mundo vocês terão aflições. Vai chegar o dia mau. Mas da mesma maneira que isso acontece, eu me aproprio, é isso mesmo? Apropio, tá certo. Do restante da palavra. Mas tenha um bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Eu também, você também, vamos vencer o mundo. Amém? Nós vamos vencer o mundo. Então, meu irmão, desconforto chega. A adversidade chega. E às vezes a minha resposta para isso é: Deus, eu não queria sair desse lugar de conforto. Eu não quero sair desse lugar que está agradável para mim. Por que isso está acontecendo? Por que isso gerou? Por que chegou isso aqui? Estava tão bom dessa maneira. E às vezes não percebo que é uma coisa que aconteceu, que é promovida pela própria vida ou promovida por mim mesmo. Eu plantei algo que eu estou colhendo. E nem percebo. E às vezes a gente quer atribuir isso a Deus. É igual quando Eva errou. Adão vai jogar a culpa em quem? A culpa é da mulher e a culpa é do Senhor. A culpa não é minha. Meu irmão, vai chegar a adversidade. E eu não consigo, às vezes, ter uma resposta certa para isso. E aí o Senhor começa a tratar meu coração. Isso vai produzir crescimento. Não fui eu que gerei, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até aquilo que nos seus olhos é ruim se torna uma bênção nos olhos do Senhor para você. E aí eu vou para o próximo estágio. Eu começo a dar outra resposta para Deus. Eu não tenho forças para sair desse lugar, Senhor. Eu não tenho forças para sair dessa dor. Eu não tenho forças para sair desse local que me machucou. Eu não tenho forças para perdoar. Eu não tenho forças para sair dessa dificuldade que apareceu. Eu não tenho forças para lidar com essa doença. Eu estou sem forças para essa questão financeira. E aí o Senhor vem e Ele começa a me sustentar. Meu irmão, é nesse momento que o novo nível começa a nascer na tua vida. É nesse momento que o Senhor começa a produzir a presença dEle em você. É nesse momento que o odre velho vai sendo trocado. Porque quando eu chego ao Senhor e eu reconheço, eu não tenho forças, eu estou falando para o Senhor: eu não sou autossuficiente, eu dependo de Ti, Pai. Dependência é o caminho para um cristão maduro. Cristão maduro não é cristão que dá conta de resolver a tua vida. Cristão maduro é o cristão que sabe que quem dá conta da minha vida é Deus. Feche teus olhos, eu sinto até o Senhor falando aqui. Talvez você esteja exatamente hoje aqui. Eu não tenho forças para sair desse lugar. Talvez coisas que nem aconteceram esse ano, aconteceram um tempo atrás, mas você ainda está preso nisso. E você está dando essa resposta para o Senhor, você está nesse estágio. Eu não tenho forças, Pai. Eu não tenho ideias, eu não sei como sair desse lugar. Meu irmão, eu sinto o Senhor falando. Não é sobre você, mas é sobre o poder de Deus sobre você. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te dar a força. Quando nós olhamos para um problema, para uma adversidade, aquilo pode te intimidar. Mas saiba que você não está sozinho. Eu sinto o Senhor enfatizando isso agora. Você não está só. Não existe solidão para você. Deus está contigo. Sabe, guarda essa palavra agora no teu coração. Deus está contigo. Emanuel, Deus é contigo. Amém? Sabe, às vezes nós damos esse tipo de resposta ao Senhor. Pai, eu não consigo. Pai, eu não estou pronto. Lembre-se disso. Sabe, nesse momento, o poder soberano do Senhor vem e te consola e te fortalece. Foi isso que eu vivia no passado. A força do Senhor nos empurrando, nos levando. Eu penso que talvez se não fosse pela força do Senhor, eu estaria parado no mesmo lugar. Mas quando você permite que Deus fale, você permite que Deus trabalhe, você permite que Deus trate o teu coração, meu irmão, a tua resposta passa a ser outra. Pai, eu sei que eu vou conseguir de alguma maneira. Eu sei que o Senhor está me conduzindo. E aí você vai para o próximo estágio, que é o estágio que você já fala para Deus: eu estou saindo desse lugar, porque foi gerado vida em mim. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito que 2026 vai ser um local que Deus vai gerar vida em nós.
2026 vai ser um local que aquelas áreas da sua vida que em 2025 foram locais de luta, foram locais de adversidade, em 2026 vai ser local de vida. Amém? Então recebe isso sobre a tua vida. 2026 vai ser um local de vida para os locais que você mais enfrentou dificuldade nesse ano. Se é área financeira, saúde, vida emocional, seja onde for, 2026 o jogo muda. É nesse local que você vai ter vida. 2026 é vida sobre você. Sabe, e o Senhor, Ele continua. Para onde que Deus quer me levar em 2026? O que Deus quer produzir em mim, na minha vida, em 2026? Lá em 1 Pedro 2,9, fala o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, preste atenção, o que 1 Pedro está falando? Ele está destacando 4 coisas. A primeira coisa que o Senhor quer produzir em nós, quer nos levar a entender, é que eu sou escolhido. Mas que tipo de escolha é essa? A primeira escolha que eu entendo, na verdade, esse escolhido é: eu sou escolhido para ser filho amado de Deus. Isso aqui é importante você entender, porque várias e várias vezes Satanás ele vai tentar te levar para um local de mentira, onde você é uma pessoa abandonada, onde você está por sua própria conta, onde você não é bem sucedido, onde aquilo está travado e você começa a ter uma perspectiva negativa sobre coisas da tua vida. Mas quando você entende que você é escolhido, você entende que o que você vai participar aqui hoje, que é a Santa Ceia, significa que o sangue de Jesus foi derramado em teu favor, em meu favor, e por causa desse sangue, hoje eu sou chamado de filho amado de Deus. 1 Pedro também fala que nós somos sacerdotes. O que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que guarda a presença, é aquele que tem temor à presença. Sabe, meu irmão, eu declaro sobre você que em 2026 você se levanta como sacerdote e você vai guardar a presença de Deus na tua casa, você vai guardar a presença de Deus no teu trabalho, você vai guardar a presença de Deus no teu círculo social, você vai guardar a presença de Deus na tua vida. Nós estamos vivendo uma época de apostasia. Apostasia significa frieza espiritual. O amor se esfria com o Senhor. 2026 é um ano de sermos sacerdotes. Vamos guardar a presença de Deus dentro de nós. Vamos guardar o amor que nós temos ao Senhor. O que é que faz você sair da tua casa no domingo e vir aqui receber? Não pode ser religiosidade. Tem que ser culto ao Senhor. Amor ao meu Senhor. Também fala sobre nós sermos santos. Vocês são santos. Ou seja, separados para o Senhor. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com separação. Ou seja, em 2026 o Senhor separa a minha vida para Ele. Separa para quê? Para uma vida de santidade, para uma vida de relacionamento, para poder servir ao Senhor. E o último que fala, exclusivos de Deus. Meu irmão, olha só. Está falando que eu sou escolhido, eu sou sacerdote, eu sou santo e eu sou exclusivo de Deus. O que significa esse combo de 4 características na minha vida? Significa que o processo que Deus me coloca, que às vezes não, que vai gerar sim desconforto. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar vida em 2026, mas vai gerar uma vida de maneira específica, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E a Bíblia fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós não abraçamos a vontade de Deus muitas vezes porque desconhecemos a vontade dEle. Porque se a gente conhece a vontade do Pai, meu irmão, não tem como você não abraçar isso. Mesmo parecendo dor, mesmo parecendo algo estranho para você no início, mesmo parecendo um confronto à tua realidade, o Senhor sempre sabe o final. Pastor Elisete sempre diz isso aqui: se ainda não deu certo é porque não chegou no final, porque no final sempre dá certo. Então qual é o final que o Senhor tem para mim e para você? Eu é que sei os planos que tem ao teu respeito, planos de te fazer bem e não mal, planos para te dar o futuro pelo qual você anseia, felicidade, paz, alegria. Amém? Feche seus olhos, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai responder para você. A pergunta é: o que você quer de Deus em 2026?
Deixa eu repetir. O que você quer do seu Deus em 2026? Vida emocional, saúde, financeira, família, profissional, por aí vai. E agora, de olhos fechados, deixa eu te fazer outra pergunta. O que Deus quer de você ano que vem? Qual é o novo nível que Deus vai te levar? Quando eu falo novo nível, não estou falando de novo nível para coisas suas. Estou falando de um novo nível espiritual. O que Deus quer de você em 2026? Amém? Sabe, entender essa pergunta significa que muitas vezes esse processo pode se assemelhar como um parto. Sabe, eu passei por uma experiência no passado, não da igreja, mas do nascimento do Paulinho. E foi a experiência mais incrível que eu já passei. E mais louca. Meu irmão, sabe, eu casei com uma pessoa que é o oposto da tranquilidade. E quando a gente chegou no hospital, sabe, eu estava ansioso por mim e por ela. E ela lá tranquila, numa boa. Fizeram a preparação toda para o parto. E aí eu vesti a roupa também. E aí eu fui lá e perguntei, amor, você está bem? Está tudo tranquila? Não, super tranquilo. Você tem certeza? Muito, muito tranquilo. Mas, sério mesmo, você já sabe? A médica já falou, já passou aqui? E comecei. Ela, calma. Ela grávida, tá? Preste a ganhar. Calma, tá tudo bem. Eu preste a ter um troco, já estava até medicado já. 7 ansiolíticos na goela já. Parecia que eu não tinha tomado nada. E eu muito agitado. Colocou ela na sala de parto e eu fui depois. Aí quando eu cheguei, tanto de gente. E assim, eu tinha certeza que eu ia desmaiar. Porque eu sou fresco com essas coisas, meu irmão. Não sei você. Sou muito fresco. Tem mais alguém assim? Estou sentindo muito julgamento aqui agora. E sentei. A Nívia ali já na anestesia, já estava em Nárnia. Mas ainda de olhos abertos, curtindo tudo, vendo. E eu lá assim, já segurando a mão dela, apertando a mão dela, tadinha. Aí tinha um paninho na frente, graças a Deus. Minha família atrás vendo tudo. E aí os médicos começaram. De repente eu já senti um cheiro de queimado. Falei, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Eu falando para mim, né? Eu agitado assim. Aí o médico percebeu, falou, pai, calma. É só o corte de sei lá quantas camadas. Ah, tá, beleza, obrigado. Terminei de falar, deu 2 minutos, começou a estourar o equipamento. Falei, estou perdendo a minha esposa. Meu irmão, você está rindo hoje, mas eu estava tão ansioso. Eu achei que eu ia desmaiar de verdade, de nervosismo. Aquela hora eu pensei já assim, meu Deus, eu vou ser pai viúvo, o que está acontecendo? Eu já fiquei daquele jeito, sabe, agitado. Aí a médica percebeu, eu falei, pai, calma. Isso é só o demonstrativo que está tudo bem. Ah, tá, ótimo. E aí rasgou lá e tudo mais. Rasgou, né? Cortou. E aí o médico foi e começou a enfiar a mão na barriga da Nívia e começou a puxar ela, foi de um lado para o outro. Eu falei, que isso? O que será da minha esposa depois disso? E meu irmão, eu estava muito tenso, gelado. E de repente puxa o Paulinho. E o Paulinho já sai chorando. E quando eu olhei para o Paulinho, quem já passou por essa experiência? Pai aqui. Levanta a mão. É assustador, mas é prazeroso, não é? Você que é casado, não é pai ainda, eu declaro, você vai ser, em nome de Jesus. Você que é solteiro, fala, se apressa, Senhor. E na hora que puxou o Paulinho, eu olhei para o Paulinho, sabe? Na hora, a ansiedade foi embora. Sabe? Na hora, a preocupação foi embora. Eu só consegui olhar para ele e ver assim, como o Senhor é bom. Obrigado, meu Deus. Na hora que, sabe, a gente segura, meu irmão, aquele senso de responsabilidade, de amor. É inesquecível ele gritando aí, ó. É uma coisa assim que você esquece tudo que você passou. Eu fico pensando ainda para a mulher, que é mais complicado ainda. A gestação, o parto e o pós. Vocês são guerreiras, amém? A culpa é de Eva, mas graças a Deus pela tua vida. Você é guerreira. Sabe pelo que você passa.
Mas eu sei que quando o filho vem na hora do colo, tudo se justifica. E sabe, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor começou a me lembrar disso. E eu comecei a entender que esse final de ano ele tem que ser como dores de parto para nós. Ah, quer dizer que vai doer? Não, quer dizer que é um processo. Quer dizer que o Senhor está gerando algo na minha vida. Quer dizer que o Senhor está trabalhando algo no meu coração. Quer dizer que o Senhor está gerando algo aqui dentro. Que em 2026 vai nascer. E quando eu entender, eu falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou nesse processo. Obrigado, Senhor, porque eu passei por isso. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não iria para esse lugar. Mas o Senhor me colocou nesse lugar. E hoje eu posso desfrutar da bênção que o Senhor me deu. Faz sentido isso aqui para você? Sabe, mas o que é que o Senhor vai trabalhar como dores de parto no meu coração? O que o Senhor vai gerar na minha vida nesse final de ano, nesse novo nível, para que possa nascer em 2026? Eu diria que 5 áreas da tua vida que precisam ser trabalhadas. O orgulho é o primeiro delas. Orgulho precisa ser trabalhado. Meu irmão, orgulho precisa ser aniquilado da nossa vida. Orgulho, na verdade, significa que eu estou me colocando em primeiro lugar do que pessoas e do que o Senhor até. Eu diria que a segunda coisa que o Senhor tem que trabalhar na nossa vida é vida de oração. Nós temos que aprender a orar. Diria também que o Senhor tem que trabalhar como um processo de parto na minha vida, o jejum. Porque sem jejum, o crente não é edificado. Sem jejum, o crente não é, meu irmão, esticado, não é trabalhado. Nós negligenciamos muitas vezes o jejum. Ah, não quero jejuar, é difícil demais. É para ser difícil, porque trabalha algo em mim. Diria também que o Senhor vai trabalhar na minha vida. Deus antes do dinheiro na minha vida. Amém? Você sabe que a Bíblia diz que o único que pode rivalizar com Deus no meu coração é o dinheiro? A Bíblia chama o dinheiro até de Deus, porque nós entronizamos o dinheiro. O Senhor vai trabalhar isso na tua vida. Não é que o Senhor vai falar assim, eu vou te deixar sem dinheiro. Não, o Senhor vai te prosperar. Desde que você entenda, o Senhor que é o meu Deus, não o dinheiro. Eu não tomo decisões por causa do dinheiro. Eu tomo decisões por causa do meu Deus. Amém? Às vezes a gente quer se matar de trabalhar. Sabe? Priorizando o dinheiro. E esquece de tempo para Deus. Esquece de focar no Senhor. E eu diria que a última coisa que o Senhor vai trabalhar na nossa vida é servir ao Senhor. Como é que eu vou servir a Deus? Meu irmão, são coisas que o Senhor vai gerar. São coisas que o Senhor vai produzir em você. E na hora que você entender a recompensa disso, você vai falar, é isso, Pai, eu quero viver esse processo, eu quero viver esse caminho. Meu irmão, para eu encerrar e a gente ir para a Santa Ceia. Quais são as recompensas que me esperam se eu abraçar essas questões? Quais são as recompensas que me esperam? Se eu entender que o Senhor está trabalhando na minha vida, está gerando na minha vida essas 5 áreas que precisam ser trabalhadas. Primeiro delas, o orgulho. Qual é a recompensa de uma pessoa que é tratada no orgulho e que permite que 2026 não seja um ano de orgulho? Tiago 4,6 fala o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é graça? Favor. Quem é humilde, quem é quebrantado diante de Deus, quem permite que o orgulho seja trabalhado, vai viver um 2026 que tudo que colocar a mão vai dar certo. Sabe por quê? Porque não está colocando a mão na tua autossuficiência, está colocando a mão na dependência de Deus. Essa é a recompensa de quem permite o orgulho ser tratado. Oração, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe o que é vida de oração ano que vem? É uma vida que você vai viver as bênçãos do Senhor publicamente. Ninguém sabe que você está lá orando, ninguém sabe lá que você está ali se consagrando ao Senhor. Ninguém sabe disso. Mas vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar, nossa, fulano, você está tão abençoado. Nossa, fulano, a tua casa está em ordem, você está em paz. O que é isso? Você está vivendo uma vida tão abençoada. O que é isso? É a recompensa pública de quem está buscando Deus no secreto. Novo nível. Qual que é a recompensa do jejum? Esdras 8, 23. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Jejum, o próprio Jesus fala isso. Sabe que tem castas de demônios que não saem sem jejum e oração. O jejum não é para pedir algo, o jejum é para se aproximar do Senhor. Sabe o que a vida de jejum diz para você em 2026? Quanto mais eu jejuar, quanto mais eu for fiel no jejum, mais próximo de Deus eu estou. E é impossível estar próximo de Deus e ter uma vida quebrada.
O jejum, sabe o que é? A quebra da carnalidade na tua vida. A quebra da iniquidade. A quebra do pecado. Meu irmão, sabe, às vezes a gente está tão assim, a gente nem percebe rede social, Netflix, série, a gente passa horas e horas fazendo as coisas, vendo as coisas, e não consegue orar 5, 10 minutos. Você precisa jejuar. Pai, eu vou jejuar de 1 semana de série. Quebra isso na minha vida. Por que eu falo de hábito? Porque você percebe que hábito rouba tempo. Sabe, 2026, meu irmão, eu não estou falando que você não tem que mais fazer essas coisas. Isso, no equilíbrio, é uma bênção para você. Amém? O problema é quando a gente desequilibra isso para de ser bênção e começa a ser uma maldição. Começa a jejuar dessas coisas para se libertar e falar, pai, eu quero dedicar tempo ao Senhor também. Eu quero dedicar tempo à minha família. A gente quer ter tempo de qualidade com a família, e está com a família e está com o celular assim, ó. Isso serve para mim também, amém? Dinheiro. Salmos 23:1. Qual que é a recompensa de quem permite que Deus seja o primeiro lugar e não dinheiro? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada é nada. Você já pensou em viver um 2026 que todo mês vai sobrar na tua vida? 2026, que além de sobrar, você vai ter condição de fazer planejamentos. Além de planejar, você vai ter condição de executar. Amém? Você recebe isso para a tua vida? Então recebe com vontade, meu irmão. Mas isso só acontece para quem permite. Pai, o dinheiro não vai me governar. Racionalidade humana não vai me governar. Mamão não é meu Deus, dinheiro não é o meu Deus. Quem é meu Deus é o Senhor. Trate o meu coração. Me leve para um novo nível nessa área. E por fim, servir a Deus. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em vez de todo ano, como a gente faz, chegar ao Senhor e fazer uma lista, pai, é isso que eu quero para o Senhor. Sabe como que a gente tem que fazer? Espera aí, eu tenho que buscar primeiro o reino? Faz uma lista. O que o Senhor quer que eu faça? É isso? Eu quero fazer isso para o Senhor. Porque aí eu não inverto mais os valores. Quando for acrescentado na minha vida, eu vou te buscar. Não. Vamos para o princípio correto. Eu busco o Senhor. Eu busco o teu reino. Então, as coisas que são necessidades na minha vida, o Senhor vai acrescentando gradativamente. Sabe, eu profetizo em 2026 na tua vida, meu irmão, que você vai viver um ano de provisão. Que tudo que é uma necessidade na tua vida, Deus vai acrescentar. E aí você vai vir contar testemunho para nós aqui. Pastor, aconteceu tal coisa, eu não estava nem pedindo, o Senhor me abençoou. Sabe por que você está servindo a Deus? E às vezes nós achamos, meu irmão, que servir a Deus é ter que abrir mão do meu emprego, mão de dinheiro e tal coisa. Não. Sabe o que é servir a Deus? É você ter uma pessoa lá no teu emprego, onde você trabalha, problemática, e em vez de ficar reclamando por ela, ora e jejua por ela. Isso é servir a Deus. Tem uma pessoa que está precisando de Jesus, ora e jejua por ela, prega o evangelho. Sou muito tímido para pregar, mas você não é tímido para poder orar. Isso é servir a Deus. Sabe, é se interessar pelo ministério que Deus tem para você. Isso é novo nível. E se eu permitir que o Senhor me trate nessas áreas, é como o processo do parto. Na hora que eu pegar a recompensa, como eu peguei o Paulinho, tudo faz sentido. E aí a gente vai agradecer, a gente vai terminar no que vem falando. Obrigado, Senhor, pelo processo que o Senhor me colocou. Obrigado pelos frutos que o Senhor gerou por causa desse processo. Faz sentido para você? Então feche os teus olhos. Vou precisar do louvor aqui agora. Como eu te falei no início, a proposta era, escute a palavra e permita que ela fale a você. E se ela fizer sentido, você toma as suas decisões. O Senhor, Ele convida e não obriga. Então o Senhor convida para um novo nível. Estamos abertos aos processos. A nossa oração tem que ser, Pai, leva-me a ser um odre novo, cheio da Tua presença, cheio de vinho novo. Mas trabalha o que precisa ser trabalhado, para que o odre velho seja transformado em odre novo. Se essa palavra é para você, ela fez sentido? Sabe, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui, porque altar significa aliança.
É aqui que a gente vai formar nossa aliança com o Senhor. E é aqui que nós vamos tomar a Santa Ceia também. Então sai do teu lugar. Vem para cá aqui agora. Vai preenchendo os locais aqui na frente. Para todo mundo conseguir estar aqui. Pode vir mais para cá também. Vai guiando aí, Fernanda, por favor. Aleluia. De olhos fechados. De olhos fechados, fecha teus olhos. Sabe, é sobre a tua vida em 2026. Isso é uma instrução que o Senhor nos dá todo ano. Sabe, puxa a igreja para esse lugar. Leve a igreja a um novo nível. Sabe, meu irmão, você vai encontrar tantas pregações fora que vai falar o seguinte: confie no Senhor e Ele vai fazer muito, Ele vai entregar muito na sua vida. Mas é aquelas pregações que só colocam o homem no centro. O novo nível não é sobre isso. O novo nível é diferente. É para você tirar você do centro e colocar Cristo no centro. E às vezes isso causa desconforto. Porque eu sem perceber, eu estou me priorizando em algumas coisas, sendo que eu tinha que estar priorizando a Deus. E o problema disso é que, nesse ritmo, metade de 2026 você já está chegando cansado e sobrecarregado. Está na força do teu braço. E na força do teu braço, não vale a pena, meu irmão. Sabe, o Senhor, Ele quer para você uma vida abençoada. O Senhor, Ele quer para você uma vida próspera. Mas o Senhor quer para você uma vida dependente dEle. Cristocêntrica, Cristo no centro da minha vida. Sabe, a ideia dessa ministração não é para ser emocionante, para chorar. É para ser uma decisão no meu coração. Uma aliança com o Senhor. Nós estamos começando a temporada de novo nível. Então nós começamos com um compromisso com o nosso Deus. Eu estou aqui porque eu estou no mesmo lugar que você. É um compromisso que eu faço com o Senhor. E você está aí para fazer o compromisso seu, é a tua vida. E eu vou fazer uma oração aqui agora. Uma ministração. Mas eu quero que você faça a tua oração. É você se comprometendo. Pai, eu estou me comprometendo com os processos. Pai, eu estou me comprometendo se eventualmente isso significar um desconforto. Eu estou me comprometendo que o Senhor me tire do centro e coloque o Senhor no centro. Que o Senhor tire o dinheiro do centro e coloque o Senhor no centro. Que o Senhor tire qualquer outra coisa ou pessoa que não esteja no centro a não ser o Senhor. Eu me comprometo. Vamos fazer isso agora? Enquanto o louvor ministra, eu vou orar. E você vai fazer a tua oração. Coloque a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus. Pai, nós oramos agora e nós nos comprometemos. Escutamos a palavra e permitimos que essa palavra trabalhasse no nosso coração. Nós permitimos que comece uma temporada de novo nível. O novo nível em 2026. Processos que o Senhor vai nos colocar. Talvez como até dores de parto, que algo está sendo gerado no nosso coração, mas que em 2026 nós vamos viver como recompensa. Mas nós nos comprometemos com o Senhor, um novo nível, um nível cristocêntrico, onde o Senhor é o Deus, o centro da nossa vida, onde Cristo é o centro da nossa vida. Nós começamos hoje essa temporada, onde o Senhor vai trabalhar em nós até o final do ano, Pai, abrindo o nosso coração, levando nós a processos, Pai, para que possamos gerar, ser receptáculos da Tua presença em 2026. Nós nos comprometemos com isso agora, em nome de Jesus.